Fala pessoal, sabe aquele papo do Vivo SUS? Dá uma olhada nessa notícia aqui, ó. Pacientes são contaminados com HIV depois de transplantes de órgão no Rio de Janeiro. Pois é, isso foi o que aconteceu no Rio de Janeiro. O sujeito fez um transplante de órgão, estava em situação crítica, foi realizado o exame de sangue para ver se estava tudo bem e deu que estava tudo ok, deu negativo para a doença. Fizeram o transplante e a pessoa foi contaminada com HIV. Mas repara que a notícia está no plural, porque não foi só uma pessoa, pacientes, ou seja, vários brasileiros foram contaminados com uma doença seríssima, que é HIV, após um transplante de órgão. Isso mostra a falta de organização no sistema de saúde, como o SUS é caótico. Mas eu vou mostrar para vocês como o governo Lula é diretamente responsável por esse absurdo. Começa o seguinte: 6 pacientes de transplantes de órgãos no Rio de Janeiro foram infectados com HIV. De acordo com as técnicas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, os exames de sangue foram feitos em doadores e apresentaram falso negativo. Isso por si já é escatológico, é absurdo, já deixa as pessoas com um sinal de alerta ligado. Mas agora vamos lá, a ministra da Saúde do PT, que é socióloga, então o PT colocou uma socióloga para ser ministra da Saúde, esse é o primeiro ponto. É a Anísia Trindade, e ela revogou 2 portarias do governo Bolsonaro que traziam segurança para isso. As portarias, elas impunham segurança ao protocolo, ao controle de transplante no país. A Anísia revogou dolosamente essas portarias do governo Bolsonaro, e aí, por conta disso, diminuiu a segurança no transplante de órgãos. Na gestão Bolsonaro foi colocada uma gestão rigorosa de sorologia para garantir a segurança do brasileiro durante esses transplantes. A Anísia, que é uma socióloga, talvez achou que isso era racismo, talvez achou que isso era alguma bobagem que esquerdista fica levantando e resolveu revogar as portarias. Bom, o resultado já está aí. Pessoas contaminadas com HIV por conta da falta de controles de infectologia no transplante de órgãos. E está aqui à disposição, para você não falar que eu estou mentindo. Fica aqui, ó. Do incremento financeiro para a qualidade do Sistema Nacional de Transplantes. Artigo 5º. Ficam revogadas a portaria GM-MS 3264 de 2022 e a portaria GM/MS 3265 de 2022. Essa postura é uma ameaça à segurança dos brasileiros. O doutor Francisco Cardoso, que é conselheiro do Conselho Federal de Medicina, trouxe essa informação a público para que os brasileiros soubessem, porque o governo Lula simplesmente esqueceu também de dar publicidade a essa informação, de dar publicidade que a sua ministra da Saúde, uma socióloga, simplesmente derrubou os protocolos de segurança para transplante de órgãos. Mas sabe o que me espanta? Que a imprensa está calada. Eles não estão falando nada disso. Mas sabe por quê? Por conta disso aqui, ó. Governo Lula vai ampliar publicidade após a eleição para driblar pessimismo popular com a economia. Ou seja, o que o Lula está fazendo? O Lula está aumentando o gasto do nosso dinheiro com publicidade para o seu próprio desgoverno para minimizar o pessimismo dos brasileiros com a economia. Ou seja, toda a população brasileira está preocupada com a situação econômica, agora está preocupada se vai ter um transplante de órgãos, se vai ser contaminado com HIV, e o Lula resolve investir em publicidade para dizer para o brasileiro que o Brasil que você está enxergando não existe. Você tem que enxergar o Brasil sob os olhos do PT. De acordo, inclusive, com a pesquisa Quest divulgada em outubro, mais brasileiros acreditam que o maior problema do país é a economia. Dá uma olhadinha nisso aqui, ó. Antes o índice era 21%, agora 24% dos brasileiros entendem que a economia do Brasil é o problema do país. E é interessante que o governo Lula até lançou uma campanha chamada Fé no Brasil, que tinha 4 eixos temáticos: economia, educação, saúde e agro, trabalhando o conceito básico de injetar esperança na população para de alguma maneira atingir o eleitor evangélico. Tudo isso mirando nas eleições municipais, onde o governo Lula falhou miseravelmente. A verdade é que o derretimento do governo Lula é um reflexo claro da desconexão das pautas esquerdistas com a população brasileira. O brasileiro está cansado de ser enganado pela esquerda. E tanto é que é por isso que eles tentam a censura de toda maneira. E foi assim que aconteceu nas eleições municipais, quando o X ficou proibido. Nós não conseguíamos twittar. Eu fiz uma campanha, minha reeleição, sem poder falar no Twitter. E aí o próprio Alexandre de Moraes falou que as eleições pesaram para a suspensão do X. Tá aqui, ó. Mas vamos concordar? Isso não é uma ameaça à liberdade de expressão? Veja, o ministro do STF considerando o debate político e a liberdade de expressão como uma forma, um argumento para eventualmente censurar uma rede para coibir que as pessoas possam falar, eu acho isso exagerado. Qual a sua opinião? Mas sabe o que também é exagerado para um caramba? Isso aqui, ó. O governo Lula vai gastar 450 milhões para comprar terras para o MST. Pô, vamos lá.
O MST é braço do PT, o MST fez campanha pro PT, o MST apoia o PT, o MST apoia o Lula. Aí o Lula pega 450 milhões de reais do nosso dinheiro para comprar terra pros comparsas dele. E a galera vai achar que tá tudo bem, vão falar que é reforma agrária, qualquer outra coisa, e vai todo mundo ficar calado diante disso? Até quando a gente vai ter que aguentar pagar a conta dessa gente? A estimativa do gasto, inclusive, é dada pelo ministro Paulo Teixeira, do PT, que é do Desenvolvimento Agrário. E aí ele disse o seguinte: nós vamos chegar a 450 milhões até o final do ano nessa prateleira com compra de terras. Ou é 450 milhões para os comparsas do Boulos ficar comprando terra? Ô gente, pera lá, vamos concordar? Ninguém tem que dar terra para ninguém, a gente tem que criar meios para as pessoas poderem empreender, para as pessoas poderem evoluir. Simplesmente o governo está pegando 450 milhões do seu dinheiro no momento que a economia está ruindo, que o país está indo mal, que a economia está indo à bancarrota, que as pessoas estão ficando desempregadas e vai distribuir terra para os comparsas dele. Isso é ou não um absurdo? Isso já é a República Socialista Brasileira, a República Bolivariana do PT. É isso que está acontecendo hoje no país. É uma vergonha.